Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração? Galera, a videoaula de hoje vai falar sobre a área dos polígonos e também vai falar sobre a área das figuras semelhantes, bem como a gente vai resolver um exercício de cada um, tá? Tanto da área de polígonos quanto da área de figuras semelhantes. Bom, para começar, sobre a área dos polígonos a gente vai falar sobre dois especificamente. Sobre o nosso querido amigo hexágono regular, que aí está sendo destacado, certo? Essa figura aí em cima do nome em vermelho, e o nosso octógono regular, que é essa nossa figura que está aqui em cima do nome em verde, beleza? Bom, o hexágono regular, ele tem 6 lados, pessoal, e cada um desses ladinhos, eles vão ser representados, olha lá, por exemplo, A e A, certo? Só que tem um segredo, o hexágono, como o próprio nome diz, hex, tá? Vem da palavra 6. E aqui a gente vai ter, se tiver um prolongamento, olha só, desses nossos vértices se encontrando num ponto comum, eu vou perceber, pessoal, que ele forma 6 triângulos equiláteros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros representados. Portanto, a gente pode dizer que o nosso hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros, beleza? Bom, se ele é formado por 6 triângulos equiláteros, para eu calcular a área, então, do nosso hexágono, vai ser super fácil. Vai ser eu calcular 6 vezes a área do meu triângulo equilátero. E aí, se você está sabendo, já dá uma estudada, já acompanhou as outras videoaulas, você sabe que a área do equilátero, do nosso triângulo equilátero, ela vai depender do lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Então, olha lá, pessoal, tá aí montado bonitinho para vocês como é que faz para calcular a área do hexágono. Fácil desse jeito, ok? Não se esqueça, pessoal, se você quiser saber, por exemplo, a angulação deles, aqui tem 60 graus, certo? Aqui tem 60 graus, cada um desses caras são triângulos equiláteros. Então, por exemplo, aqui tem 60, quer dizer, esse pedacinho aqui, ó, a gente tem já 120. E se você for expandir isso daí para os 6 lados, você vai ter 120 em cada um desses meus vértices aqui, certo? Então, 120, 120, tudo 120, beleza? Ajuda bastante, hein? Não se esqueçam que todos esses daqui são triângulos equiláteros, ok? Não vou ficar desenhando todos, mas essa é uma informação importante, beleza? Já falando sobre o octógono, como o próprio nome diz, octo é 8, né? Então ele tem 8 lados. Eu vou chamar de B, ó. B, B, tudo B aqui, beleza, galera? Então essa figura ela é composta por 8 triângulos, que no caso são 8 triângulos isósceles. Então, se aqui no hexágono são 6 triângulos equiláteros, o octógono ele é formado por 8 triângulos que a gente diz isósceles, ok? Pessoal, a demonstração da área do octógono não é tão simples assim. Mas olha só, para você demonstrar, vem aqui comigo na figura, ó, observa aqui. Se você for ver, para demonstrar e chegar na equação da área do octógono, você precisa fechar a figura num quadrado. Então, exatamente como eu estou fazendo aqui, ó, tá? Então, você fecha aqui, fecha esse pedaço aqui, fecha esse pedaço aqui, beleza? E você vai perceber o seguinte, quando você fechou isso, a gente vai ter um lado grandão aqui, ó, certo? Esse pedacinho você não sabe, x. Esse pedacinho você não sabe, x. X aqui e x aqui. Cada um desses meus triângulos, que no caso formaram-se 4 triângulos de medidas x, eles estão sendo representados aí. Então, por exemplo, vou destacar, ó, esse triângulo ele é retângulo, esse outro triângulo aqui também é retângulo, esse outro triângulo aqui também é retângulo, e esse daqui também é retângulo. Bom, se você montou um quadrado, você vai perceber que aqui, ó, essa medida que eu estou destacando aqui, ó, ela tem 2x mais b, bem como aqui embaixo, 2x mais b. Então, para você calcular a área dessa figura do nosso octógono, que eu estou aqui, ó, destacando, tá? O octógono, pessoal, ele nada mais é, nada menos é do que a gente vai pensar então como sendo a área do quadrado é igual à área do meu octógono mais a área de 4 triângulos, que no caso são retângulos, daquela maneira ali, beleza? Então dá para você calcular a área dessa forma. Existe também uma outra maneira, pessoal, eu vou até deixar aqui um ou, uma outra maneira que seria assim, ó. A gente tem que a área do octógono, ela pode ser calculada assim, ó. 2, no caso meu, é b ao quadrado,
1 mais raiz de 2, beleza? É uma outra demonstraçãozinha aí que a gente pode depois, ao longo do tempo aí, mostrar. Mas fica aí a dica. Então, é 2 b ao quadrado, no caso, 1 mais raiz de 2. É uma fórmula já pronta. Tá? Pouco usual. A gente consegue mais guardar pela demonstração mesmo dos quadrados. Bom, vamos então agora ver, pessoal, a área das figuras semelhantes, ok? Então, se a gente for observar a área das figuras semelhantes, eu tenho aqui já demonstrado para vocês dois triângulos. Esse meu triângulo com tinta preta, que eu vou chamar ele aqui, ó, de Azão, Bzão, Czão. E esse outro menorzinho que eu vou chamar ele de Azão linha, B linha e aqui C linha. Repara, pessoal, que as figuras elas são semelhantes. Se aqui tem θ, no A tem no A' θ também. Alfa, alfa, 90 e 90. Então as figuras são semelhantes, ok? Eu tenho essa semelhança, esse critério aí. Beleza. Então, aonde a gente quer chegar nesse ponto? A gente quer chegar que a gente pode brincar com as áreas. Então, se eu falar que aqui tem uma área A1, se eu falar que aqui tem uma área A2, eu consigo relacionar essas áreas. Tipo assim, ó, eu posso falar que a área 1 sobre a área 2, aí eu pego um representante, por exemplo, o lado AB, que tem A, tá? Então, esse lado aqui, ó, que eu estou destacando, ele tem θ e 90. No meu triângulo em vermelho, eu tenho θ e 90 no A'. Então, eu posso dizer que o representante da área 1 é o Azinho e o representante da área 2 é o A'. Só que como a gente está falando em área, a proporção tem que ser quadrática, beleza? Aí você fala para mim, ó, Daré, mas eu não tenho isso daí no exercício, eu não tenho o A. Beleza, você pode fazer com o B. Então, você pode dizer que a área da figura 1 pela área da figura 2, ela vai ser igual. Então, vamos fazer com o B? Fica B por B' ao quadrado aqui, ó. Beleza? Ou, não quero saber o B, quero saber em termos do C. A área da figura 1 pela área da figura 2, isso daqui vai ser igual ao C pelo C', tudo isso daqui ao quadrado. Beleza? Então, é sempre assim, pessoal. Veja onde tem um lado, tá, que representa na outra figura exatamente com os mesmos ângulos, ok? Então, é bem simples a área das figuras semelhantes. Esse é o critério que eu queria passar para vocês. Tá? Eles seguem uma proporção, sempre quadrática. Vamos aos exercícios. Então, se a gente for ver aqui, primeiro exercício nosso, pessoal, é esse exercício aqui do Mackenzie, tá? Um exercício super legal que a gente vai conversar sobre ele aí, beleza? Então, o exercício fala assim, ó, na figura, um octógono regular, olha lá, ó, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um octógono regular, deixa eu só apagar aqui que ele apareceu uma outra coisa. Então, a gente tem aqui, ó, um octógono regular, essa camada aqui. Então, vamos lá. Um octógono regular, pessoal, que ele tá assim, ó. Olha lá. Espera aí que a caneta aqui deu problema. Olha lá, agora foi. Então, pessoal, olha só. A gente tem um octógono regular, tá? E um quadrado, ok? Que estão escritos na circunferência de raio R2. Grifa isso daí aí, beleza? Então, ó, a área da região sombreada é... Bom, vamos devagar, vamos tranquilo, porque esse exercício parece que é fácil, mas não é. Se você for observar a figura, a região sombreada, ela tá entre os bichinhos aí, certo? Bom, pessoal, para resolver isso daí, eu venho bem no centro. Onde é que está o centro? Se eu vier aqui, ó, nesse ponto que eu estou destacando com tinta preta, e eu vim descendo ele, ó, descendo ele desse jeitão, certo? Aqui também, ó, vim nesse vértice e chegar até o outro vértice lá, ó, desse jeitão, eu vou perceber, pessoal, que eu tenho quadrado, óbvio, né, Dara? Então, 1, 2, 3, 4 triângulos em branco, certo? Bom, esses meus triângulos em brancos, eles estão sendo representados pelo centro deles aqui, certo? Se eu estou no centro, bom, qualquer região que eu venho aqui, ó, raiz de 2 até a extremidade é o raio, raiz de 2 até a extremidade é o raio, certo? Se eu vier aqui, então, desse centro até aqui, ó, até esse pedacinho, pessoal, eu vou perceber que isso daqui também é o raio, certo? E aí vocês vão me dizer o seguinte,
qualquer lugar, por exemplo, se eu vier aqui embaixo e traçar lá, também é um raio. Se eu vier aqui, enfim, se eu vier nos 8 vértices, eu vou perceber que eu vou ter 8 triângulos. No caso, 8 triângulos isósceles, certo? Então, qual que é o resumo disso? Se a gente for pensar no quadrado, a gente consegue aí, pessoal, trabalhar com ele em 4 triângulos que vão seguir essa métrica aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com 4 triângulos que seguirão essa proporção aqui, ó. Raiz de 2 e 90 graus aqui. Beleza? Então, eu vou ter 4 triângulos iguais a esse. E é fácil calcular essa área, certo? A área, então, desse quadrado, desse meu triângulo aqui, vai ser super simples. É base vezes altura dividido por 2. Então, vamos anotar isso? Ó, sobre o quadrado, então, a área do quadrado, eu vou deixar assim, ela vai ser igual a 4 vezes a área desse meu triângulo que está aqui em cima, ó, desse meu triângulo aqui em cima. Então, a área do meu quadrado, eu vou deixar assim, vai ser igual a 4 vezes base vezes altura. Só um minutinho aqui, ó. Deixa eu só puxar para o outro lado aqui. Então, vai ficar assim, pessoal. Base vezes altura sobre 2. Beleza? Então, aí, ó, olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso daqui dá raiz de 4, que dá 2. Então, eu vou cancelar esses caras aqui. Eu vou sobrar, então, que a área do quadrado será igual a 4 unidades. Ok? Deixa anotado aí. Beleza? Então, a gente tem 4 triângulos iguais a esse que eu estou destacando aqui, certo? E eles juntos formam um quadrado. Beleza. Vamos falar então agora sobre o octógono. Olha lá. Então, se a gente for falar sobre o octógono, pessoal, deixa eu deixar aqui, ó. Então, se a gente for falar sobre o octógono, a gente tem uma relação super interessante para fazer sobre ele. O octógono, pessoal, como vocês estão percebendo, ele é formado por 8 triângulos desse tipo aqui, ó. Olha lá, então esse cara aqui vem para cá e fecha aqui. Ele tem raiz de 2, certo? Então eu vou destacar aqui na figura, ó. Ah lá, ele tá assim, ó, desse jeito. Beleza? Então eu tenho 8 iguais a ele. Se você quiser, conta aí. Puxa os vértices aí e perceba que tem 8 dele. Pessoal, olha só. Tudo aqui tem 90 graus, certo? Essa região aqui tem 90. Quer dizer o seguinte, se ele está passando bem na bissetriz aqui, ó, esse cara é 45 e esse cara aqui também é 45. Portanto, aqui eu tenho 45 graus. Beleza? Num triângulo que, no caso, é isósceles. Então, ele tem 2 ângulos iguais, certo? Para calcular a área do nosso octógono vai ser super simples, porque para calcular esse meu triângulo, que é raiz de 2 e 45 graus, eu sei calcular a área dele. Eu vou pegar o lado, que é o raiz de 2, multiplicar pelo outro lado, o seno do ângulo dividido por 2. Então, olha que fácil. A área do octógono vai ser igual a 8 vezes a área desse meu triângulo que aqui se encontra. Então, a área do octógono, pessoal, vai ser igual a 8 vezes, vamos lá, lado vezes o seno de 45 dividido por 2. Beleza? Então, a área do meu octógono, pessoal, vai ser igual a 8 vezes, ó, raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, cancela com 2. O seno de 45, ele dá raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, só sobrou ele aí, ó. Portanto, pessoal, a área do meu octógono vai ser igual a 4 raiz de 2 unidades, beleza? Bom, se ele quer saber a área churrada, galera, é só a gente fazer uma subtração. Qual área é maior? Bom, o octógono manda, não manda? Então, se o octógono está mandando, a gente vai concluir, portanto, que a área churrada, vou até deixar o portanto aqui, ó. Nossa área churrada, ela vai ser igual à diferença entre a área do octógono menos a área do meu quadrado. Perceba aí na figura, pessoal. Se não conseguiu imaginar isso, pausa o vídeo. A gente tem, então, ó, o nosso quadrado, representado por esses triângulos que eu estou grotescamente aqui, ó, destacando, certo? São 4 desses.
e a gente tem o nosso octógono representado por este triângulo aqui 8 vezes, beleza? Se fizer a diferença entre os dois, a gente obtém essas áreas achuradas aqui. Então, galera, a área achurada que a gente vai ter vai ser o seguinte, vai ser 4 raiz de 2 menos 4. Se você quiser deixar isso daqui de uma maneira mais apresentável, você pode colocar em evidência que fica raiz de 2, no caso, menos 1. Beleza? Então tá aí montado esse exercício super interessante aí pra gente. Dando sequência, a gente tem mais um outro, tá? Temos mais um outro exercício aí super legal, galera, tá? Que é esse outro exercício aqui, ó. Só apagar essas telas, esse outro. Beleza. Então a gente tem um exercício da Unicamp de 2018 sobre a área de figuras semelhantes. Ele fala assim, ó. A figura abaixo exibe um setor circular, dividido em duas regiões de mesma área. E ele pede para você calcular a razão entre esse Azinho e esse B. Galera, a primeira coisa que a gente vai ver é que se é um setor circular, você tem que marcar esse ângulo que aqui se encontra, ó, um ângulo θ, beleza? E aí a gente tem o seguinte, ó, a gente tem dois setores circulares maravilhosos e perfeitos. Um primeiro setor circular que ele está assim, ó, tem A e θ, tranquilo? Então ele tem aí, ó, A e θ, beleza? Dando só uma rabiscada aí, o setorzinho. E a gente tem um setor maior, pessoal, que ele tá assim, ó, muito, muito feio. Olha lá, ó. Esse setor maior, ele vai ser interessantíssimo aqui pra gente. Por quê? Porque ele tem também um ângulo θ. E outra coisa, essa lateral dele é a soma dos dois, do A com o B, beleza? Então a gente tem duas figuras. Essa menorzinha, que ela morre aqui, ó, tá? Essa menorzinha, que eu tô até destacando aqui. E a gente tem uma maior zona, que ela morre aqui em cima, só que ela engloba de baixo. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, de uma área 1, falar que essa área aqui é uma área 1, a de cima, pessoal, vai ser a soma das duas. Então, essa região aqui, ó, que engloba tudo, ela pega tudo até aqui embaixo. É a área 1 mais uma área 2. Sei lá, eu posso falar isso, tá? Então, seria a soma de duas áreas, beleza? Então, se aqui for a área 1, aqui é a soma da área 1 com a área 2. Tá? São duas áreas que a gente tem aí englobadas, até porque a figura mesmo já apresenta pra gente, né, galera? Apresenta as cores, beleza? Bom, se você não entendeu a teoria, volta lá. Eles são iguais, as figuras são semelhantes e por causa disso eu posso relacionar. Por exemplo, essa minha região de área 1, ela tem como representante esse Azinho. E a minha área 1 mais a área 2, as duas somadas, ela tem literalmente o A mais o B, como regiões aí apresentadas. Só que eu não posso esquecer de levar ao quadrado isso tudo. Beleza? Então, olha lá, galera, se eu for resolver isso daqui, eu vou ter que a área 1 pela área 1 mais a área 2 vai ser igual. Então, esse cara vem para cá, fica A ao quadrado, e esse cara vem para cá. Só que cuidado, aqui embaixo a gente vai ter, então, o nosso quadrado perfeito, ó, A mais B, beleza? E vai ter que resolver isso. Então, a gente vai ficar assim, ó, que a área 1 mais, dividido pela área 1 mais a área 2 será igual a A ao quadrado, e aqui embaixo, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza? Pessoal, agora que vem a parte mais interessante, certo? Por quê? Porque no enunciado ele fala regiões de mesma área. Se as duas têm a mesma área, se esse A1, que aqui se encontra, tá? Ele é igual a esse A2, você concorda comigo que aqui em cima vai ficar uma proporção e aqui fica 1 mais 1, se tudo valer 1? Então, por exemplo, se esse cara valeu 1, esse cara valeu 1, esse cara também vale 1. Então, a gente fica assim, ó, A ao quadrado sobre A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aí a gente vai chegando já no final dessa primeira parte, ou seja, a gente sabe que essa proporção tem que ser igual a meio. Então fica A ao quadrado sobre A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Bom, agora então, galera, eu vou fazer a nossa regra de 3 simples. Eu vou ficar que 2A ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado
mais 2ab mais b ao quadrado, certo? E aí, chegando aqui nessa parte, eu vou ter que passar todo mundo para o mesmo lado, tá? Passando todo mundo para o mesmo lado, eu vou ficar aqui 2a ao quadrado menos a ao quadrado menos 2ab menos b ao quadrado, isso tudo é igual a zero. Realizando, então, o 2a ao quadrado menos o a ao quadrado, eu vou concluir isso daqui, ó, menos 2ab, b ao quadrado igual a zero. E aí que está o pulo do gato. Porque quem chegou até aqui, beleza, você não chegou ainda na resposta. Você tem que perceber que o objetivo seu aqui é calcular a sobre b. E para calcular o a sobre o b, pessoal, você vai ter que dividir essa sua equação aqui de baixo inteirinha, eu vou até mudar de cor aqui, ó, tá? Você vai ter que dividir inteirinha isso daqui por quem? Você vai dividir todos os termos por b ao quadrado. Aí você fala, por que b ao quadrado? Porque olha o que vai acontecer, gente. Se você dividir todo mundo por b ao quadrado, você vai ficar aqui embaixo, ó, vai ficar uma brincadeira interessante. Esse cara sobre esse tem como fator comum o quadrado, certo? Esse b ao quadrado daqui corta com esse b, então eu fico menos 2a sobre b. E aqui nesse último termo, b ao quadrado com b ao quadrado, isso daqui vai dar 1 igual a zero, tá? Então, olha lá, fazendo uma observação no meio do exercício, pessoal, falando que o a sobre o b vale, por exemplo, x, eu caio na minha equação do segundo grau. Então, aí eu caio que aqui fica num x ao quadrado, menos 2x menos 1 igual a zero. Beleza? Galera, essa partezinha aqui é uma das partes mais legais do exercício, porque você vai ter que resolver uma equação de segundo grau. Quando você resolver essa equação de segundo grau, tá? Você vai perceber que você vai chegar num resultado, tá? Então vamos fazer aí, ó. Vai ficar então o meu, eu gosto de fazer pelo delta, né? Então fica aqui delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então eu vou obter aqui, ó, 4 menos com menos vai dar mais 4, eu chego em 8, certo? Portanto, esse meu x, galera, olha lá, ó, o meu x ele vai ser igual a menos com menos vai dar mais ou menos o 8, pessoal, ele vale 2 raiz de 2, certo? Então, 2 raiz de 2 dividido por 2. Então, eu tenho duas respostas possíveis. Uma x1, que eu vou ter 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2, e um x2, que eu terei 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2, certo? Galera, a gente tem até que notar que essa resposta aqui, ela vai dar negativa, né? O x2 nosso dá negativo, então a gente nem vai trabalhar mais com isso daqui. Vamos ficar só com o x1. Se então o nosso x1, então olha lá, ó, então, se o nosso x1 ele valer 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 com esse 2. Logo, galera, a resposta então do meu exercício será de que o x1 é 1 mais raiz de 2. Essa é a nossa resposta final aí, linda e maravilhosa. Tudo isso para a gente chegar no 1 mais raiz de 2 ou raiz de 2 mais 1. Ok, galera? Grande abraço e até a próxima.